Oi! Hoje a resenha do conto Mamé Pelagie, escrito por Kate Chopin, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 24, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. As duas moravam sozinhas em uma cabana de 3 quartos, quase à sombra da ruína. Viviam por um sonho, o sonho de Mamé Pelagie, que era reconstruir a antiga mansão. Esse é um trecho ali do começo de Mamé Pelagie, escrito por Kate Chopin, que conta a história dessa senhora chamada Pelagie, que tem por volta de 50 anos de idade, e também da sua irmã, um pouco mais jovem, de 35 anos, chamada Pauline. E, como está descrito nesse pequeno trechinho que eu li para vocês, elas vivem num pequeno casebre, justamente porque elas fazem uma grande poupança de tudo que elas conseguem economizar. O motivo disso é por causa da ruína que é ao lado da casinha onde elas moram. Na verdade, a antiga mansão onde elas residiam. E simplesmente a antiga habitação foi destruída por causa da Guerra Civil Americana. Sim, elas estão ali do lado do sul, os perdedores daquela guerra. E como todo mundo sabe, né, todo mundo que tinha grandes propriedades lá naquela época do conflito armado entre o próprio povo dos Estados Unidos, perderam tudo, tudo literalmente foi abaixo. E essa mansão onde anteriormente elas moravam está ali completamente deteriorada. E elas têm um sonho, principalmente a Pelagie, de reconstruir aquela grande mansão. Mas é um sonho bem forte mesmo. Tanto que ela sabe que no fundo, tudo que ela já poupou durante toda a sua vida, ela está com 50 anos de idade, né? Não é ainda suficiente, talvez não chegue nem à metade do que é preciso. Mas a questão é que tudo pode mudar entre essas duas irmãs quando chegar a sobrinha das duas, que é apenas uma garota com seus sonhos. Mas o que vai acontecer de tudo isso, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, finalmente vamos terminar esse volume 24 aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, porque aqui dentro haviam 3 contos. Lembram, né? O primeiro nós vimos lá no ano passado, na edição 2018 do projeto Contos do Meio-Dia. E aqui no comecinho do 2019 já vimos o anterior e agora o segundo para fechar esse pequeno pacote. E claro, como temos aqui 3 contos da Kate Chopin, a gente pode fazer uma comparação, claro, necessária até entre todas essas pequenas histórias. Aliás, essa história aqui é até um pouquinho maior do que as outras. Só que talvez ela não tenha a grande característica que aconteciam lá nos outros 2 textos, que eu gostei um pouco, mas também achei que não chegou no ponto suficiente para ficar perfeito. Aqui, eu posso confessar logo de cara, que eu também achei que tá faltando algo. Principalmente, falta aquele final que eu me acostumei nos outros 2 contos anteriores, que foi a história de 1 hora, aquele do ano passado. Vou deixar o link para você dar uma conferida do que eu falei a respeito daquela história primeira. E depois, o bebê de Désirée, que também deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida no que eu comentei também. Bom, nos 2 casos, havia um final surpresa, onde a história tomava um rumo diferente. Aqui, nessa história da Pelagie, sim, há um desfecho que é diferente do começo. Só que, para falar a verdade, muita gente que está lendo o texto já percebe, já mata a charada com muita facilidade e sabe como que tudo vai se concluir. É uma certa frustração até, porque eu já estava pensando nisso, falei, no finalzinho vai tender a tal coisa. Quando chega no final, na verdade, estou esperando que o que eu pensei sim, até aconteça, mas acontecesse outra coisinha a mais, justamente aquela surpresa que eu estava acostumado nas outras 2 histórias. Não aconteceu aqui. O final que você pensa que pode acontecer é o que acontece mesmo. Claro que eu não vou dar nenhuma bandeira do que é, caso você já não deduza até no que eu estou falando aqui. Na verdade, esse texto aqui é mais de uma sensação desses personagens. Ok, nos outros 2 também foi a mesma coisa, principalmente lá no A História de 1 Hora, que é exatamente o sofrimento de uma mulher a partir de uma dada situação
muito tensa. Ela tem que tomar uma atitude. A gente pode dizer até que aqui em Madame Pelagier acontece a mesma coisa, mas digamos que realmente o que falta é essa virada diferenciada que faz com que a gente bote tudo do que a gente leu a perder, porque na verdade tratava-se tudo de uma pequena pegadinha da autora. Mas não foi o que aconteceu, enfim, fazer o quê? O que a gente pode dizer a respeito dessa história é que, claro, há uma grande valorização da aristocracia ali dos fazendeiros do sul. Um detalhe importante, né? O título está em francês e o Mamé é uma representação, claro, da senhora casada. No caso, aqui a Pelagier é uma solteirona, ela não casou não. O sonho dela de manter toda a casa, ou retornar à grande mansão que a família possuía em tempos outroras, antes da guerra, lhe custou também esse contato e ter a sua própria família. Sua irmã também vive com ela meio que atrelada, concordando com tudo. E depois chega a sobrinha das duas meio que pra, vamos dizer logo, né, azedar um pouquinho a situação ali familiar das duas. Lembrando que elas estão em condição precária, né? Mas claro que essa sobrinha que está chegando já está sabendo desse sonho das duas, de refazer a mansão. Mas sim, o que temos aqui é aquele contraste dos vigores antigos daquela sociedade que não existem mais, em comparação, claro, com a modernidade que está chegando na figura dessa sobrinha, que tem lá os seus sonhos diferentes, óbvio, né? Ou seja, esse texto aqui da Kate Chopin, na verdade, ele fica mais interessante pelo que ele não diz exatamente. Em nenhum momento o narrador faz essas explicações pra gente. Nós temos que perceber isso, que é uma crítica à situação vivida por aquela sociedade que se perdeu na guerra. E não exatamente desta personagem, a Pelagier, ou então da irmã, ou então da sobrinha. Na verdade, é apenas uma crítica de costume. Nesse ponto, claro, o texto fica mais interessante. Só que eu gosto mais de histórias que tenham algum pequeno quiprocó, pelo menos, ou algum ponto de virada. No caso, aqui não teve nada disso. É por isso que eu fico um pouco decepcionado, claro, em comparação com os outros dois textos. Embora, lembrando de novo, não foram grandes contos que me deixaram assim de queixo caído. Também não, porque como comentei ali no comecinho do vídeo, ainda faltava uma coisinha aqui e ali nos dois contos anteriores. Enfim, acabou que aconteceu a mesma coisa. Eu atribuo a mesma nota que eu dei nos outros dois contos. Mesmo que aqui tenha uma certa frustração que eu senti, eu não vou chegar também a tirar algum meio ponto, por exemplo, não. Acho que vale a pena manter a mesma nota, enfim, para os três contos, então, aqui da Kate Chopin. Portanto, para Mamé Pelagier de Kate Chopin, eu atribuo 3,5 asteriscos. Ainda assim, é uma boa história a ser lida. E fechando, segunda-feira, claro, já temos de volta Clarice Lispector aqui no projeto Contos do Meio-Dia com a sua coletânea, A Legião Estrangeira, com, claro, uma história mais densa dessa altura nacional. E, obviamente, sexta-feira que vem, retornamos com mais um volume aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura. Dessa vez o volume 26, com outro conto que ficou faltando ser resenhado lá do ano passado. Dessa vez com uma história de Nathaniel Hawthorne, que é exatamente o véu negro do pastor. Qual será essa história? Ainda não sei, porque eu ainda não li, mas deve ser interessante também. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de resenhas que já aconteceram aqui nessa edição 2019 do projeto. E tchau!